Fala galera já inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Em tempos de mercado de transferência, janela abertas, especulações sobre jogadores trocando de clube, chegando, saindo, tomam conta do noticiário esportivo e estampam as capas dos jornais. Mas nem sempre essas transações acabam ocorrendo, e o torcedor, que se encheu de expectativa para ter um jogador, acaba se frustrando. Será que esse noticiário todo sobre o mercado e a apuração dos jornalistas atrapalha as negociações dos clubes com os atletas? Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje. A janela de transferência se tornou um show à parte, né? Vira novela, jornalista apura, clube desmente, empresário nega, torcida acredita, dirigente se irrita, jogador posta emoji enigmático e, no fim, às vezes, nada acontece. Isso levanta uma questão válida. Será que tudo isso é parte do jogo? Antes eu preciso falar do lado jornalístico. Para repórteres e apuradores que trabalham com esse tipo de pauta, cravar um negócio antes dos demais colegas, ou antes de se tornar oficial, aumenta a credibilidade dele no mercado. Ou seja, o faz ficar mais reconhecido, ganhar seguidores em redes sociais e se valorizar no meio da comunicação esportiva. Quem aí não conhece o italiano Fabrizio Romano, considerado o maior apurador do futebol mundial da atualidade? Aqui no Brasil, nomes como Vene Casagrande, Raíza Simplício também se notabilizaram por antecipar negócios que acabaram se concretizando. Marcelo Beckler, correspondente internacional da TNT Esportes Brasil em Barcelona, foi o primeiro a noticiar no mundo a saída do Neymar do clube blaugrana rumo ao Paris Saint-Germain, e por aí vai. Porém, quando um jornalista muitas vezes erra suas tentativas de furo de reportagem, ele acaba perdendo muita credibilidade. E suas notícias acabam virando sinônimo do que não acreditar. Também pode acontecer de informações incompletas em meio à apuração poderem levantar dúvidas. E às vezes os apuradores inventam detalhes que não existem ou não estão definidos para que as perguntas não fiquem sem respostas. E ele acabe não tendo seu furo duvidado. Por exemplo, ele pode saber que um clube está interessado em um jogador, mas não sabe se já houve uma proposta oficial ou se foi apenas uma sondagem, já afirma que houve proposta, fala sobre tempo de contrato e salário, mas sem ter certeza disso ou sem a menor comprovação desses detalhes para parecer que é algo verídico. Ou soltam frases prontas como a negociação está bem encaminhada, está apenas por detalhes, somente detalhes burocráticos separam o jogador e o clube de um acerto e um anúncio oficial. Enfim, eu não vou citar aqui exemplos de jornalistas que usam muito esse tipo de bengala, ou que já erraram bastante, para não ser indelicado e deselegante com os colegas. Mas eu sei que alguns nomes aí automaticamente vieram à sua mente se você acompanha o noticiário esportivo. Pessoalmente falando, eu como jornalista, seria um péssimo apurador. Eu não me vejo entrando em contato com um dirigente ou empresário para perguntar sobre o futuro de jogador. Além de achar inconveniente, ainda corre-se o risco de informações falsas serem passadas para pessoas específicas só para que o cara teste a confiança de quem está divulgando. Se vazar, ele já sabe quem soltou e perde totalmente a credibilidade no mercado. Também temos que ter em mente que há interesses paralelos envolvidos em que os apuradores são usados sem perceber, como quando um dirigente de um clube revela também está interessado em um atleta especulado em outro, para fazer o negócio ficar mais caro e difícil para um rival. Outro caso é quando o empresário vai a público reclamar de salários, tempo de contrato ou intenções que façam com que ele se beneficie em alguma negociação. Isso acaba pressionando o clube para que se reúna com o atleta e ofereça uma valorização do mesmo em seu contrato. Outra coisa que o torcedor tem que estar ciente é que, principalmente em períodos sem competições, naturalmente há uma falta de pauta e muitos veículos acabam plantando notícia para gerar cliques e vender jornal. Nem sempre as coisas divulgadas são verdadeiras e a intenção é só gerar barulho, engajamento, repercussão, temas para debates em programas e matérias para serem redigidas, beleza? Mas agora entrando aqui nos pormenores de como esse noticiário louco do jornalismo esportivo pode influenciar numa negociação. Podemos citar aqui alguns pontos. O sigilo é algo que muitas vezes as partes envolvidas pregam, e o vazamento de informações pode fazer com que uma das partes desista. As melhores negociações são aquelas que não vazam e que acontecem sem o torcedor estar esperando e sem que a imprensa tenha divulgado
detalhes, né, ou alguma informação prévia antes dela estar ali sacramentada. Vale ressaltar que quando uma informação vaza é porque uma das partes faz o papel de fonte e divulga a informação para que um jornalista publique. E nisso a gente volta àquele ponto sobre interesses paralelos. Além disso, as apurações podem fazer com que o jogador chame a atenção da concorrência, principalmente quando informações de valores são vazadas. Um jornalista pode dar a notícia de que um clube está oferecendo um valor X para o clube Y pelo jogador Z. Aí vai um outro clube que, sabendo disso, vai lá e oferece um valor maior, ou maiores salários, maiores tempos de contrato, acabam levando esse jogador, né? O jogador acaba optando por essa segunda proposta. E aí, nesse caso, a divulgação da notícia influenciou sim na negociação e fez o primeiro clube acabar perdendo a oportunidade de contratar esse jogador. Nisso a gente pode discutir qual é a postura correta que o jornalista deve adotar: apurar ou esperar ser oficial para divulgar? Óbvio que há uma pressão interna pelos chamados furos de reportagem dentro das empresas de comunicação. Cada vez mais o torcedor quer saber sobre notícias de reforços, especialmente os profissionais que trabalham cobrindo esse tipo de pauta e esse tipo de clubes querem trazer novidades sobre esse assunto. O que o jornalista deve fazer é ter responsabilidade com a notícia e não mentir para o torcedor. E o torcedor, por sua vez, também deve fazer a sua parte sabendo a diferença entre o clube estar interessado e sondou a situação do jogador e o clube está negociando ou já está fechado com esse atleta, beleza? Nem sempre todos os nomes que aparecem ligados ao clube também estão negociando simultaneamente, principalmente quando há vários jogadores de uma mesma posição numa possível lista de reforços. Nesses casos, há uma ordem de prioridade nas tentativas, e alguns desses nomes são tratados como plano B, plano C, plano D, e não como plano A, beleza? Então, quando esse tipo de informação acaba sendo divulgada com antecedência, e o jogador ou os empresários ficam sabendo disso, acabam desistindo de negociar. Nesses casos específicos, as apurações também podem atrapalhar as negociações. Também há os casos em que o jogador acaba sabendo pela imprensa que está sendo negociado, o que pode influenciar no seu desempenho em campo. E quando perguntado sobre isso, acabam gerando um mal-estar interno nos clubes, já que uma informação que deveria ficar dentro da cúpula ali das instituições acabou se tornando público antes mesmo do atleta ser informado. Nessas situações, a imprensa também pode contribuir negativamente para o fim de uma relação que poderia ser contornada de uma maneira mais pacífica, se tornar um problema. Ou até mesmo numa má vontade do atleta em dar o seu melhor pela equipe em seus últimos jogos, uma vez que ele sabe que não vai permanecer no clube. Quando os atletas são perguntados sobre o assunto e soltam frases polêmicas ou que abrem margem para interpretações e geram debate, a repercussão também pode gerar diferentes reações, tanto de dirigentes como de torcedores. Isso pode também ter influência no desfecho de uma negociação. O último caso recente foi a declaração do pai e empresário do Neymar, que disse que o plano era ficar 5 meses no clube para se recuperar e se ele jogasse, amém. Mas o Santos precisou que ele jogasse e isso atrasou a recuperação dele, já que ele acabou sofrendo novas lesões. Essa entrevista caiu como uma bomba no Santos e repercutiu muito mal entre os santistas, principalmente sabendo do esforço financeiro que o clube fez junto aos patrocinadores para honrar os compromissos com salários e, somado a isso, a falta de disponibilidade do atleta em campo durante esse período e a conturbada vida dele fora de campo, acabam jogando a própria torcida, né, contra ele, gerando até algumas discordâncias dentro da torcida quanto a se eles querem ou não que o Neymar renove seu contrato, continue no clube ou que ele vá embora. Enfim, é claro que cada caso aqui é um caso, né? Uma negociação pode ser mais blindada do que a outra. O Fluminense, por exemplo, anunciou Marcelo do nada em 2023, sem que sua volta tivesse sido especulado em momento algum na imprensa. Não houve uma expectativa dos torcedores pelo desfecho da negociação e quando ela aconteceu foi só uma grande boa notícia. Se não tivesse ocorrido, não haveria um sentimento de frustração, porque ninguém ia saber que o Fluminense estava negociando, beleza? Agora, recentemente, o Cristiano Ronaldo foi ligado a clubes brasileiros por conta de uma matéria no jornal Marca, em que ele teria sido alvo de alguns times do país que estão disputando o Mundial de Clubes. A narrativa ganhou força quando ele postou ao fim da temporada saudita que o capítulo terminou, mas a história continuaria sendo escrita. Ligando a notícia ao fato de que ele estava em fim de contrato, já teve veículo levando a sério a matéria claramente usada como forma de gerar burburinho num período de falta de pauta, fim de temporada, né, por lá na Espanha.
data FIFA, enfim. Já que o jogador ainda é notícia mundial, ele ainda gera repercussão, engajamento, então vamos tentar explorar isso aqui para a gente poder bater metas, né? É isso que muitos veículos pensam. Tempos depois, o CR7 afirmou que não tinha interesse em jogar no Brasil e que renovaria seu contrato. O capítulo que o post se referia era a temporada que havia terminado, e não a passagem dele pelo clube. Essa irresponsabilidade gerou em alguns torcedores dos clubes especulados uma expectativa de que ele poderia reforçar um deles, mesmo que em nenhum momento uma proposta tenha sido feita de fato, beleza? A minha opinião sobre isso tudo é a de que sim, a imprensa e a cobertura de mercado de transferências podem sim interferir em negociações, fazendo que elas deixem de acontecer. Assim como mais apurações, notícias plantadas e descompromisso dos jornalistas com a verdade podem gerar expectativas frustradas nos torcedores dos clubes envolvidos. A desinformação é algo que a gente deve combater todos os dias, beleza? Além dos vazamentos que melam negócios, o uso da imprensa como ferramenta de negociação por parte de empresários e dirigentes e a ansiedade da torcida por reforços e da mídia por furos podem fazer com que negociações que nunca existiram ganhem vidas e que boatos se tornem assuntos recorrentes nos programas de notícias que se retroalimentam nessa época do ano. A janela de transferências hoje é quase que um campeonato à parte, né? Vídeos de mercado da bola, streams ao vivo cobrindo rumores. O torcedor se engaja mais com rumores do que com os jogos de meio de temporada. As apurações alimentam esse show e muitas vezes tornam mais importantes que os fatos. Se tornam mais importantes que os fatos. E esse é o grande perigo que se corre em tempos de informações tão rápidas, no mundo globalizado. Então, não acredite em tudo que é divulgado. Duvide de tudo que não pareça fazer muito sentido. E de preferência não se iluda com especulações mirabolantes. A expectativa é a mãe da frustração. Então acompanhe sempre profissionais conceituados no assunto e dê preferência para a repercussão do que já é oficial do que discussões em cima de rumores. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!